Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 61.4, na TV digital aberta, numa transmissão 24 horas e também o canal 16 da NET, na TV por assinatura e sim compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E o assunto do programa de hoje, vamos falar sobre a regulamentação das estações rádio base aqui no município de Florianópolis. Um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, de autoria do nosso convidado, vereador Milton Barcelos do DEM. Obrigado pela sua presença, vereador. E estaremos acompanhados também nesse programa com o Marcos Rocha, ele que é superintendente de Ciências e Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Obrigado, Marcos, pela sua presença também. Obrigado, que agradeço. Vereador, já começamos perguntando diretamente de onde surgiu a ideia e o motivo que fez o senhor criar essa lei aqui no município de Florianópolis. Bom, Fábio, também agradeço pelo convite de participar do programa. Hoje em Florianópolis não existe uma legislação que regulamenta a instalação das antenas, né, das antenas base aqui em Florianópolis. O que temos, a lei hoje atual, ela regulamenta o plano diretor de 1997, que não existe mais, foi revogado pelo plano diretor de 2014. Então, a proposta é fazer essa regulamentação. Era uma discussão que já vínhamos tendo há um bom tempo, mas no ano passado, em novembro do ano passado, de 2018, numa visita técnica que fizemos em Portugal, junto com o Marcos também, no Web Summit, um evento de tecnologia, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, um dos grandes temas a ser discutido é a tecnologia 5G. Né? E que vem crescendo, a discussão vem crescendo sempre no mundo, e Florianópolis também, hoje aqui no Brasil, está para ser uma das primeiras capitais a receber a tecnologia 5G. Mas como vamos receber essa tecnologia se não temos regulamentado a instalação das antenas que vão receber essa tecnologia? Então, já visando o desenvolvimento da cidade, visando resolver esse problema que hoje a gente tem, é que esse projeto foi proposto aí, estamos discutindo para o melhor da cidade. Marcos, aproveitando que ele falou que vocês estiveram em Portugal, o que você conseguiu trazer de experiências também para que a gente possa colocar aqui em Florianópolis com relação a essas estações? O Web Summit é um evento que reúne pessoas, organizações do mundo inteiro. Neste ano, inclusive, nós fomos a única cidade brasileira representada lá no stand do Floripa Conecta, que é uma iniciativa de várias entidades, entre elas a Prefeitura de Florianópolis, com o apoio da Câmara de Vereadores. Se falou muito do 5G, como o vereador Miltinho muito bem mencionou, mas se fala também da importância cada vez maior da conectividade. A gente precisa ter conectividade para que tenhamos mais soluções de tecnologia e principalmente prestação de serviço, porque é muito importante a gente pensar o seguinte: tecnologia, ela não é algo fim nela mesma. A gente usa a tecnologia para várias coisas, para prestar serviços, para fazer transações comerciais, etc. Então, a importância da tecnologia, e principalmente da conectividade, é isso, é proporcionar novas modalidades de relação entre as pessoas, de negócios e de desenvolvimento econômico e social. E a gente tem que acompanhar também o desenvolvimento mundial, né? Porque Perfeito. Cada vez mais as redes sociais, a internet em si, ela acaba proporcionando ou facilitando muitos serviços dentro do próprio município. O que muda basicamente com essa regulamentação em termos de instalação dessas estações base? Muito bem, interessante essa pergunta, porque normalmente a gente fala em estação rádio base, né? Estação rádio base é o termo técnico que designa e tenta e procura expressar o que a gente chama popularmente de antena para celular. É estação rádio base porque a telefonia celular trabalha com ondas de rádio. Então é a estação que tem por base e ela armazena e ela tem instaladas as antenas da telefonia móvel celular. O que acontece? Essa lei que a gente tinha, que hoje não tem mais validade, como o vereador Milton bem falou, ela considerava um paradigma, um conceito de antenas que há mais de 10 anos já está muito modernizado. Ou seja, ela pensa naquelas antenas que a gente vê na rua, lá que tem aquelas torres de 30, 40 e 60 metros de altura. E hoje a gente tem uma série de novas tecnologias muito mais discretas, muito mais compactas,
que não estão consideradas em nenhum arcabouço legal na nossa cidade. E veja bem, Florianópolis é a cidade do Brasil hoje que tem a melhor proporção de antenas versus habitantes. E a gente precisa manter isso. Isso é bom, nosso ecossistema de inovação em boa parte é bem sucedido por causa disso. Então, sendo bastante objetivo, a gente precisa modernizar a nossa lei, porque não faz sentido eu tratar uma torre de 60 metros da mesma forma que eu trato hoje, o que a gente chama de um biosite, que é uma antena muito compacta de 3 metros de altura que parece um poste. Eu me lembro que quando saíram essas antenas, se tinha uma discussão muito grande por parte dos vizinhos e das pessoas que tinham suas propriedades próximas a essas antenas com relação a problemas que poderiam causar, né? Como é que fica essa situação? Hoje em dia já se quebrou esse paradigma de que realmente não se tem nada constatado de que se uma antena estiver do lado da tua casa, tu pode trazer algum problema físico ou alguma coisa desse tipo. Bom, vamos lá. A telefonia celular aqui no estado de Santa Catarina surge ali no início dos anos 90. Então estamos em 2019, não houve qualquer tipo de doença, qualquer nada ou qualquer outra coisa do gênero. Então a segurança da tecnologia está comprovada. Então a gente não pode acreditar, como houve um caso, infelizmente, de um deputado aqui da nossa Assembleia Legislativa que acreditou num fake news para tentar causar um travamento do desenvolvimento tecnológico aqui no nosso estado. Enfim, a importância da tecnologia está clara e ela é segura. A Anatel, que é o nosso órgão federal, é muito moderno e procurou já tirar todas as dúvidas. Então a gente tem muita segurança não só da tecnologia existente, 3G, 4G, mas para olhar para frente já para o 5G. Como é que está o projeto aqui na casa? Como é que ele está tramitando, vereador? Bom, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, o vereador Fábio Braga, vem analisando o projeto com muito cuidado. Enviou agora o projeto ao Executivo, para que o Executivo também possa analisar e se manifestar o projeto, até porque é o Executivo que vai operacionalizar, que vai autorizar, né, vai colocar em prática essa lei, vai regulamentá-la também com decreto. Então, esse projeto foi agora para o Executivo se manifestar, posteriormente retorna ao vereador Fábio, para ele concluir o seu parecer e a CCJ analisar, encaminhando para as outras comissões. Mas tenho certeza que o projeto vai ficar um projeto adequado para a cidade, porque estamos tendo o envolvimento de todas as partes, todos os interessados, tanto o poder público como a iniciativa privada, aqueles que trabalham com telefonia, que trabalham com outras tecnologias que utilizam da antena, também estão vindo na Câmara Municipal trazerem propostas de alteração, propostas de melhoria, para poder também fazer uma lei que possa ser colocada em prática. O principal objetivo é termos uma lei eficaz, não burocrática, que seja fácil interpretação, fácil aplicação, para que a cidade possa se desenvolver tecnologicamente. Hoje, Florianópolis é considerado o Vale do Silício da América Latina, então, para que possamos cada vez mais desenvolver esse título, temos que dar suporte e estrutura para aqueles que vêm ajudando a desenvolver isso. Nesse caso desse projeto, né, desse projeto de lei complementar, o 1784, não só o poder público quanto os empresários, mas a população também ganha, caso o projeto seja aprovado, porque ampliando a quantidade de estações, melhora também a própria conexão das pessoas que usam, né? Com certeza. Tudo aquilo que é aplicado, utilizado nessas antenas, não visa o bem do privado, das empresas privadas, visa a população. Os serviços que serão prestados, que serão utilizados nessas bases, são ofertados, são oferecidos para a população. Ou seja, a população terá um melhor sinal de telefonia, terá um melhor sinal de internet, né, internet com fibra ótica, né, e várias outras tecnologias que são ofertadas por ali. E também aqueles que não são muito falados, mas aquelas pessoas que praticam o rádio amador, né, que é a gente tem várias pessoas aí que praticam pelo mundo São fanáticos. São fanáticos, são doentes, né, pelo rádio amador. Também se beneficiam com isso. Hoje eles também sofrem, né, querem montar uma antena na sua própria residência para poder praticar aquele hobby que eles gostam. Não conseguem porque não tem uma legislação para regrar isso. Hoje todo mundo que praticamente que é radioamador tem antena ilegal, porque não consegue regulamentar. Isso tudo vai facilitar. O cidadão, de uma forma muito simples, pode ir regulamentar sua antena, ficar tranquilo, sem problema nenhum de receber uma multa ou ter a sua antena arrancada aí pelos órgãos públicos. Na prática, o que muda da legislação atual
com a aprovação do projeto? O que mudaria para as pessoas poderem entender o que hoje é feito e o que vai poder ser feito a partir daí? Eu acho que a grande questão aqui é a redução de burocracia. Eu queria até aqui publicamente enaltecer o trabalho que o vereador Miltinho tem feito do diálogo. Nos chamou para conversar, chamou as empresas de telefonia, os sindicatos representativos nacionais já estiveram aqui conversando. Então, acho que esse espírito de conversa da Câmara com a Prefeitura ele tem que ser cada vez maior. A gente ganha muito com isso. Então, a redução de burocracia, como eu falei, quando você considera uma antena nova de 30, 40, 50 metros de altura, obviamente você tem que analisar o impacto visual, algum impacto ambiental, até às vezes em rota de voo. Né? Então, realmente é uma antena mais complicada. E como eu falei, existem novas modalidades de antena, mais compactas, mais baratas, mais eficientes e mais rápidas de implantar. E são esse tipo de equipamento que as operadoras têm buscado implantar hoje. Porque elas sabem que para elas mesmas, elas conseguem ampliar a rede com mais velocidade. Então, com esse novo projeto de lei, como eu falei antes, ele começa a tratar cada tecnologia de forma mais adequada. Então, o biosite de 3, 4 metros de altura, eu trato de uma forma muito mais simples para implantar com mais velocidade, menos burocracia e deixa a antena grande com um tratamento de antena grande. Então, a ideia do projeto de lei do vereador Miltinho é essa. E nós concordamos com esse projeto, que é exatamente assim, o equipamento que dá maior impacto tem que ter um pouco mais de análise, o equipamento que tem menor impacto, ele vai ter o seu trâmite mais ágil e partindo do pressuposto da boa-fé e da competência técnica dos técnicos responsáveis. Mas essas antenas que têm um maior impacto, elas terão que ser retiradas para se adaptar ou elas continuam e as que a partir daí forem instaladas poderão ser desse menor impacto? Absolutamente não. Quem já está instalado é porque já está legalizado. Estou falando de telefonia móvel celular. Todas essas já tiveram seu trâmite realizado, tem autorização e tudo mais. O que a gente recebeu de reclamação das empresas de telefonia, até o vereador Miltinho também atendeu esse pessoal, é que efetivamente estavam, demora quase um ano para fazer uma nova instalação de antena aqui em Florianópolis. Então, o que não é admissível considerando que a gente é a Ilha do Silício, por assim dizer. Vereador, o senhor esteve lá em Portugal também analisando instalações desse porte? Como é que o senhor viu lá? O que você viu? O que trouxe para cá? Bom, nós chegamos a analisar lá a questão da instalação e da legislação, porque é uma legislação totalmente diferente da nossa, né? Mas o que nos chamou a atenção são as tecnologias que estão sendo discutidas em todo o mundo, que também já estão sendo discutidas no Brasil e precisam já ser adequadas, ser criadas legislações para suportar isso. E também respondendo um pouco da sua pergunta anterior feita para o Marcos, hoje em Florianópolis, as empresas não conseguem fazer instalação, não conseguem instalar nenhum tipo de antena. Florianópolis não está autorizando já há algum tempo nenhum tipo de instalação, porque a legislação que existe é uma legislação que não regulamenta nada, porque não existe mais o plano diretor. Então, os técnicos da prefeitura acabam ficando de mãos atadas, não podendo dar uma autorização para a instalação. Então, o que objetivamos o mais rápido possível é acabar com esse problema. E outro ponto também importante era o seguinte: quando a legislação ainda estava vigente no município, tinha uma grande dificuldade, porque aqueles que iam instalar uma antena pequena tinham a mesma burocracia para aqueles que iam instalar uma antena de grande porte. Ou seja, o cidadão que ia botar uma anteninha pequena demorava 1 ano e meio, 2 anos para receber uma autorização igual o que recebe uma antena grande que precisa de estudo de impacto de vizinhança e etc. e tal. Essa legislação atual, ela elimina já praticamente isso. Porque, um exemplo, o Marcos aqui falou anteriormente, existem antenas hoje que são praticamente um poste. Né? Qual a diferença de colocar um poste de iluminação pública e um poste que é uma antena de tecnologia? Não tem diferença nenhuma. Então, por que de não autorizar já a colocação de uma antena desse tipo? Aquela que é de grande porte, que precisa de um maior estudo, com certeza precisa de estudo de impacto de vizinhança e etc. Então, nosso objetivo é acabar sempre com as burocracias. Eu tive uma questão que eu fiquei agora em dúvida, porque como o Miltinho falou, que, por exemplo, uma antena desse tipo é o tamanho de um poste. Hoje a gente sabe muito que a gente tem uma problemática muito grande com o furto de aparelhos, de cobre, de fiação. E hoje as antenas grandes, elas são bem fechadas, uma segurança. Como fazer, prever, tem alguma, dentro do projeto, prever alguma coisa em relação à segurança desse material, com relação a isso, para evitar esse tipo de coisa, porque pode se tornar também mais uma fonte de renda para principalmente os moradores de rua, esses usuários de droga que acabam fazendo esse tipo de vandalismo, né?
Tal preocupação até não é necessária porque esses equipamentos são blindados, né? Ah, tá. O equipamento fica totalmente dentro do poste e quem passa nem sabe que tem uma antena de celular lá. E existe uma outra categoria que a gente acabou não falando, que são os microsites. Os micro, na verdade, parecem muito um roteador Wi-Fi desses que tem, às vezes, numa parede, num teto. Então, a tecnologia evoluiu muito nos últimos tempos. E é importante destacar o seguinte, com o 5G, que está se falando muito, ele trabalha uma faixa de frequência, é uma questão muito técnica, mas a gente tenta ser bem didático nisso. O que acontece é o seguinte, a faixa de frequência que o 5G opera, ele não permite... Nós vamos fazer o seguinte, claro. Nós vamos ao intervalo rapidinho, claro. Que a gente quer falar, eu quero falar mais desse 5G, perfeito. O Milton também participou do projeto que teve aqui, que eles lançaram, botaram aqui como experiência, e a gente vai aproveitar, porque a gente vai para o intervalo rápido, mas você que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, esse é o programa Sala de Visitas, nós estamos em 2 canais, 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, e hoje falando... Interessante, é bom você conhecer um pouco mais do que é essa situação da tecnologia que vem crescendo muito aqui em Florianópolis. Nós estamos falando sobre a regulamentação das estações de rádio base aqui no município. Então você vai conhecer um pouco mais do que está acontecendo da tramitação do projeto. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre o 5G, onde muita gente ficou curiosa em saber o que era e por que Florianópolis foi uma das cidades escolhidas para se fazer o teste aqui em um dos estados do Brasil da nossa federação. A gente volta rapidinho. Olá, começa agora mais um Notícias da Câmara Municipal de Florianópolis. Você sabia que a Câmara de Vereadores de Florianópolis tem ampliado a transparência nas ações públicas? É isso mesmo. Com a aprovação da Lei 10.327, agora é obrigatória a divulgação do sorteio das vagas e das listas de espera para creches e escolas municipais. Outra legislação que torna mais transparente e fácil fiscalizar é a Lei 10.360. Ela torna obrigatória a divulgação da listagem de inscritos em programas habitacionais, além da ordem daqueles que aguardam por atendimento nos programas do município. Acesse www.cmf.sc.gov.br/vem participar. Conheça o trabalho da Câmara e participe. A sua contribuição faz uma cidade melhor. Câmara Municipal de Florianópolis. Vem ser cidadão, vem participar. Você já sabe que para realizar é preciso planejar. E que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha inclusive começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim.
Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, aqui na TV Câmara de Florianópolis, canais 61.4 na TV Digital Aberta e também o canal 16 na NET na TV por assinatura. Estamos falando hoje sobre a regulamentação das estações de rádio base aqui em Florianópolis com o vereador Miltinho Barcelos, que está com um projeto de lei tramitando aqui na casa, o PLC 1784 de 2019, e também o nosso secretário, o Marcos Rocha, aliás, superintendente, né? Porque a gente tem essa situação de essas diferenças, superintendente de Ciências e Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Deixa eu continuar contigo, porque eu tinha te interrompido, que eu queria que tu explicasse um pouquinho mais pra gente, que a gente teve essa situação de que Florianópolis foi uma das cidades escolhidas para fazer esse teste do 5G. O que é essa nova configuração de internet aí? Vamos lá. 3G, 4G, 5G, evolução normal. Qual a diferença do 5G para o 4G? Velocidade de transmissão de dados muito maior. Hoje, o bom 4G aqui dentro da cidade, principalmente nas áreas mais populosas, você tem aí conexões na faixa de 20 Mbps, que é super rápido. Para você ter uma ideia, um filme em alta definição você consegue assistir com 12 Mbps. O 5G promete quadruplicar essa velocidade com uma outra característica. Existe uma questão que a gente chama que é a latência, que é a demora que um pacote de dados tem de sair do ponto A para chegar no ponto de destino. No 5G, esse tempo vai ser muito encurtado. O que vai proporcionar isso? Aplicações como telemedicina. Vai poder ter um médico que está, de repente, no hospital universitário, operando por um robô um paciente no Hospital Florianópolis. E a velocidade do médico dar o comando e o robô no outro hospital responder vai ser de milésimos de segundo, coisa que hoje com 3G e 4G não acontece. Essa distância às vezes é de centésimos ou décimos de segundo, que é muito grande e pode botar uma vida em risco. Então, o resumo é esse: mais velocidade e menos tempo, um tempo praticamente instantâneo de transmissão dos dados. E aí por que é importante? Porque possibilita uma série de novas aplicações que não existem hoje com a tecnologia atual. A gente está falando de telemedicina, de cidades inteligentes e por aí vai. Então, só que o 5G ele tem uma questão que ele trabalha numa faixa de frequências diferente. O que significa? As antenas do 5G, eles não alcançam o sinal delas uma área tão grande comparado com as antenas de 4G e 3G.
Na prática, o que isso acarreta para a cidade? A gente vai precisar de mais ou menos 15 a 20 vezes mais antenas comparado com o que a gente tem hoje. E aí é do projeto. Exatamente. Mas o número de antenas é um número bem maior, mas com impacto na sociedade bem menor. Porque as antenas hoje que são instaladas são antenas grandes, de grande porte, e as antenas utilizadas pelo 5G são antenas de pequeno porte, que de repente não são nem percebidas pela sociedade. É isso aí. Então, assim, apesar de ter uma quantidade muito grande, 10, 15 vezes maior de antena, vai ser muito menos percebido do que as antenas normais que hoje já estão em uso. A gente fala muito, e tu sempre cita muito isso, eu vejo nas tuas discussões em plenário, que Florianópolis tem um boom muito grande de tecnologia, né? É muito forte a nossa tecnologia aqui, que inclusive exporta, às vezes, muito mais do que utiliza aqui dentro mesmo do município. Você chegou a participar dessa situação do 5G quando foi trazida para cá e foi uma surpresa Florianópolis ter sido escolhido para... Bom, a gente acompanhou, não acompanhei profundamente, né? Acompanhei mais de, vamos dizer assim, telespectador essa vinda. Foi até uma surpresa que Florianópolis foi escolhido e tenho certeza que Florianópolis foi escolhido ser uma das primeiras capitais, já pela importância no setor de tecnologia que Florianópolis hoje é. Apesar de termos todas as empresas que nasceram e cresceram, se desenvolvem aqui, nós estamos tendo aqui em Florianópolis um grande número de empresas que estão vindo de fora, né, empresas já consolidadas, empresas grandes, mundiais, que estão vindo de fora se instalar aqui em Florianópolis por causa do setor de tecnologia desenvolvido, de uma boa alíquota de imposto para ser aplicado, né? Então tudo isso faz a cidade crescer. Eu vou dar um exemplo muito claro assim, da importância do setor de tecnologia para Florianópolis. Florianópolis trouxe uma empresa para cá há 3 anos, né, Marcos? Para Florianópolis, a empresa que estava situada no Rio de Janeiro. A empresa optou por vir para Florianópolis pela questão da qualidade de vida, pelo desenvolvimento do setor tecnologia e também pela questão da alíquota. A empresa o que foi oferecido. Isso. Né? Uma empresa mundial, né, veio para Florianópolis e essa empresa, arrecadando só ISS, ela arrecada em torno de 21 milhões ano de ISS para o município. Uma única empresa. Olha só e é uma empresa que tem 40 hoje aqui? 450 funcionários. É uma empresa, é uma indústria limpa, né? 450 funcionários que trabalham num prédio e gera de imposto para a cidade em torno de 21 milhões, foi no ano passado. Isso são 21 milhões que podem ser investidos na cidade, na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na infraestrutura, na segurança, em todos os setores. Imagina se tivermos aí 10, 20 empresas dessas aqui em Florianópolis, o tão bom que não seria para a cidade. Tudo isso porque Florianópolis oferece algumas vantagens. E quando fizemos um projeto desse, o objetivo é melhorar mais ainda essa qualidade que Florianópolis tem para trazermos mais ainda empresas para cá, trazermos mais ainda tecnologia para cá, para a cidade se desenvolver. Além dessas vantagens e desses tributos que são oferecidos para que as empresas venham para Florianópolis, que outros fatores você nota? Mão de obra, as faculdades... O que gerou esse boom da tecnologia em Florianópolis? A gente tem algumas características aqui que são muito importantes. Acho que a primeira é a qualidade dos talentos. Florianópolis já há muitos anos é eleita pela Endeavor como a cidade com o melhor capital humano do país. Disparado. Maior quantidade de mestres e doutores e tudo mais. Mas formados aqui? Formados aqui. Né? E aí, naturalmente, a gente começa a atrair gente de fora também. Ao mesmo tempo, a gente tem em Santa Catarina, e aqui em Florianópolis não é diferente, uma cultura empreendedora muito forte. Eu já visto as entidades empresariais que a gente tem aqui, que são muito fortes. Então, juntou a fome com a vontade de comer, por assim dizer. Gente muito talentosa com uma cultura empreendedora muito forte. Então, gente talentosa nessas áreas de engenharia, computação, tecnologia, que queriam inovar e uma cultura de querer resolver soluções usando esses talentos que querem inovar. Aí a inovação começou a surgir. A gente acredita o início desse ecossistema de inovação que a gente chama lá em meados da década de 1980 com a criação da Fundação CERT. Foi 85, mais ou menos. Então, de lá para cá que se construiu esse caminho. E hoje, a gente tem todo esse reconhecimento nacional e a gente começa a buscar internacional também, porque
para dar um exemplo de números, hoje 30% da arrecadação de ISS do município de Florianópolis vem do setor tecnológico. É o setor mais importante em termos econômicos para o município. Como o vereador Milton muito bem falou, é isso. É dinheiro que vem para a saúde, para a educação, para ruas, para asfalto, para praça, para tudo isso. Então, investir em desenvolvimento econômico em Florianópolis, principalmente nessas áreas do que a gente chama hoje inovadoras, da economia criativa, dá muito certo. Para cada real investido, vários outros reais retornam em geração de riqueza, empregos e tributos que financiam toda a operação da prefeitura. Vereador, a gente tem visto muito o incentivo do poder público e até mesmo dos projetos que o senhor tem feito na casa com relação à ampliação das startups aqui no município. Esse teu projeto, que faz essa regulamentação dessas estações de rádio base, elas acabam também dando um fomento maior para que desenvolvam-se mais startups aqui? Com certeza. Nós tivemos recentemente aqui, essa semana, aprovado um projeto de lei que dá incentivos fiscais aí de IPTU e ISS para as startups que se instalarem na região leste do centro de Florianópolis. Mas o que adianta darmos uma condição da empresa se instalar se não dermos a condição tecnológica para a empresa se desenvolver? A empresa vai ter o espaço físico, está pagando um IPTU barato, tem um ISS barato, mas não tem condições de ter uma tecnologia para desenvolver o seu produto e a sua empresa crescer e se desenvolver. Então, é fundamental para o desenvolvimento dessas startups a implantação, a criação, a aprovação dessa lei para que elas possam ter, assim, mais segurança, vamos dizer, até jurídica, para a abertura dessas empresas e conseguir, vamos dizer, ter um resultado positivo. Todo mundo que abre uma empresa visa o lucro. E aquele que vai abrir a empresa visa o lucro, mas vê que não tem uma garantia de ter uma tecnologia para desenvolver seu produto, ela não vai abrir sua empresa. Então, quando tiver a certeza que vou abrir a minha empresa, tenho certeza que posso desenvolver o meu produto, porque Florianópolis me atende naquilo que eu preciso, com certeza o empresário terá o lucro, a cidade vai arrecadar mais impostos, o município vai ganhar com tudo isso. Quem ganha sempre, eu sempre falo, o desenvolvimento da cidade, quem ganha com o desenvolvimento econômico da cidade é a população de Florianópolis. Porque quando tem um desenvolvimento próspero, crescente, o município arrecada mais e arrecadando mais ele consegue ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E gerar assim melhor qualidade de vida para a população que aqui reside, escolheu também, que nasceu, cresceu e que vive e escolheu Florianópolis para aqui estar. Marcos, até voltando um pouquinho dessa viagem que vocês tiveram em Portugal, Perfeito. Vocês chegaram a conhecer o desenvolvimento de algumas cidades inteligentes e que deu vontade de que Florianópolis pudesse se transformar numa cidade como essa? Nós temos um relacionamento já de algum tempo atrás com o Instituto de Inovação lá de Portugal e eles nos apresentaram o caso de Cascais. Cascais é uma cidade balneária, próximo de Lisboa, ali 30, 40 minutos de trem. E lá tem uma coisa muito bacana, a gente já até teve algumas reuniões do pessoal, diretores desse instituto com o pessoal da nossa mobilidade urbana. Lá em Cascais, para você ter uma ideia, você tem uma carteira eletrônica, ou seja, um aplicativo para celular ou um cartão, que você paga todo e qualquer modo de transporte na cidade. Você paga o ônibus, a bicicleta compartilhada, o patinete, eles chamam de trotinete lá, é um nome engraçado, o Uber, o táxi, o carregamento de carro elétrico, tudo pago com uma única moeda, uma única carteira eletrônica. Isso, qual a vantagem? O poder público lá enxerga todos os trajetos, todos os usos e todas as tendências de mobilidade de acordo com o modal que a gente chama, né? Então, se a bicicleta é mais usada e onde, o ônibus, os horários e tudo mais. Então, a gestão da mobilidade urbana naquela cidade é uma coisa maravilhosa. Qual o tamanho da cidade? É uma cidade pequena, na faixa de 100 mil habitantes. Seria o que aqui, mais ou menos, na Grande Florianópolis? Talvez seria um bairro nosso ali se juntar... Ingleses. O inglês está bem maior. 100 mil habitantes, praticamente em ingleses. termos de território também é mais ou menos a mesma característica, ingleses ou canasvieiras, assim. E essa análise dos modais acaba beneficiando todo mundo, né? Porque às vezes a gente observa aqui que quando se implantaram os patinetes, muito se falou, não, porque isso vai dar problema, que está jogado em tudo quanto é lugar. Hoje a gente vê todo mundo usando. Exato. As bicicletas, porque vão ficar jogadas por aí, porque o pessoal não sabe usar. Hoje tem bicicleta em tudo quanto é lugar. Eu acho que nós temos aqui, eu vejo muito isso, a cidade do já teve, que não pode, que isso não vai dar certo aqui, mas as pessoas têm que começar começar a
pensar um pouco mais positivo de que Florianópolis não é mais aquela cidade de antigamente, Sim, né? com certeza. Marcos, para a gente finalizar, Feito. a gente quer agradecer a tua presença Imagina. aqui no programa e dizer que as portas também da TV Câmara estão abertas para quando vocês tiverem algum produto, alguma coisa que seja desenvolvida aqui em Florianópolis através da Prefeitura e também da superintendência de vocês. Fica à disposição a nossa programação também para que as pessoas conheçam o trabalho que é realizado por vocês. E obrigado por esclarecer, né, esses pontos que para a gente é tão importante aqui. Muita gente acaba falando de tecnologia, mas ainda é um assunto muito complicado para muita gente. Perfeito, eu que agradeço. Nós ficamos à disposição, temos bastante coisa boa, aliás, para compartilhar de lá. Nossa lei de inovação é pioneira no país, fomos a primeira cidade do Brasil a tirar do papel uma lei de inovação, temos resultados muito legais. E a prioridade do prefeito Jean, Florianópolis já é inovadora, quer ser cada vez mais inovadora. Então, e o desenvolvimento econômico, com a parceria com a Câmara de Vereadores, e em especial o vereador Miltinho, que é um grande apoiador, a gente precisa desenvolver cada vez mais essa economia. Afinal de contas, também somos cidades criativas. Florianópolis é a cidade criativa da rede internacional da Unesco. Uma coisa muito legal que a gente precisa até levantar mais. Obrigado. Vereador Miltinho, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo seu projeto, mais um projeto importante que vai continuar tramitando. Provavelmente o ano que vem deve ser levado à votação, né? Com certeza. Espero que seja votado o mais breve possível aí, porque quem ganha com a aprovação desse projeto é a cidade de Florianópolis, é o povo de Florianópolis. Agradeço também o espaço. Agradeço, é sempre importante vir aqui mostrar para a sociedade os projetos que a Câmara vem desenvolvendo e a importância desses projetos para o desenvolvimento da nossa querida cidade. Vereador Miltinho Marcelos, acompanhado do superintendente Marcos Rochas, superintendente de Ciências, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e hoje nós tivemos um tema super legal para as pessoas conhecerem também essa regulamentação das estações rádio base em Florianópolis. Muita gente conhece aquelas antenas grandonas que você tem perto da sua casa, que aí é sempre da tecnologia do celular, do aparelho digital, e na realidade nós queremos trazer através desse projeto do vereador Miltinho, são mais compactas, menores, com uma amplitude um pouco menor em termos de distância, mas muito melhor em termos de tecnologia. Então, por isso esse projeto foi lançado, está tramitando aqui na casa e provavelmente o ano que vem deve ser colocado em votação. Agradecendo também a colaboração de vocês, a audiência que estiveram com a gente nos canais 61.4, na TV Digital Aberta, que também para a gente foi uma grande vitória trazer aí a programação do Poder Legislativo para uma televisão 24 horas, o canal 61.4, e tem o canal 16 da NET, que já tem bastante tempo, são mais de 15 anos, transmitindo juntamente com a TV da Assembleia a nossa programação aqui. Além disso, você pode consultar aqui os nossos conteúdos todos nas redes sociais aqui da TV Câmara e também no YouTube, onde lá a gente faz as nossas transmissões ao vivo. E se você quiser saber mais das informações do vereador Miltinho Marcelos e dos demais parlamentares aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, acesse o nosso site www.cmf.sc.gov.br. Lá você procura cada vereador, você pode procurar também as redes sociais deles, porque a internet hoje está bombando de informações aí dos vereadores e você pode dar a sua opinião e conhecer um pouco mais do trabalho realizado por eles aqui no Poder Legislativo da capital de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez por você estar nos acompanhando e até o próximo programa.